Oi, pessoal! O tema é ego. Pois é. Depois do meu último vídeo, em que eu falei um pouquinho a respeito dessa questão da gente viver segmentado, da gente viver repartido, da gente viver separado, muita gente me mandou e-mail ou então comentários perguntando, afinal de contas, o que é ego? Como controlar o ego? Como colocar esse bichinho no lugar dele? Como ser inteiro? Afinal de contas, né? Afinal de contas, então tá. Então eu tenho que aceitar as minhas partes, eu tenho que acolher as minhas partes. Como que eu faço isso? E aí eu resolvi fazer então esse segundo vídeo para falar um pouquinho para vocês a respeito da minha visão do assunto, é só a minha visão do assunto. E eu acho bacana começar explicando um pouquinho da onde que vem essa noção de ego. Porque o primeiro a falar de ego foi o Freud, lá nos idos de 1900, quando ele começou a desenvolver a teoria psicanalítica, veio essa ideia de ego. Quem é o ego? Da onde que ele vem o ego? O ego, ele é a turminha do deixa disso. Ele fica no meio do caminho tentando agradar gregos e troianos. Ele tenta agradar a sociedade, os valores, aquilo que é valorizado, aquilo que é estimulado pelas outras pessoas, pela cultura, e ele fica tentando agradar as nossas pulsões internas. Ele fica tentando agradar aquilo que é mais instintivo, aquilo que é mais primitivo, aquilo que vem com a gente, de certa forma. Ele fica ali no meio do caminho, tentando, né? Nem 8, nem 80, e por isso que muitos psicanalistas, né, encabeçados aí pelo Freud, chamaram o ego de sede da angústia, onde mora o sofrimento, porque o cara não tem descanso. Quando eu falo de ego, eu não estou falando dentro dessa perspectiva psicanalista. Eu estou falando de ego dentro da perspectiva do lugar comum, do imaginário popular, né, do senso comum, que quando a gente fala de ego, a gente está falando daquela parte da nossa personalidade que precisa ser constantemente inflada, que precisa ser constantemente adulada, que precisa ser constantemente aceita, valorizada e amada. Então, quando eu falo de ego, eu estou falando muito de insegurança, eu estou falando muito de falta de aceitação. Porque o que acontece? Quando a gente é pequenininho, chega uma determinada época em que a gente já é crescidinho o suficiente para ser educado, que aí tanto os nossos pais quanto os nossos professores, eles começam a cortar alguns comportamentos nossos e começam a valorizar outros comportamentos. E é claro, obviamente, que isso precisa ser feito, né? Num certo ponto, isso precisa ser feito. Mas tudo tem as suas consequências. E a consequência disso é que a gente vai fazendo a mesma coisa com a gente mesmo. Só que a gente vai fazendo a mesma coisa com a gente mesmo baseado na nossa visão sobre a gente mesmo. Então a gente tem lá uma determinada característica que por alguma associação mental que a gente fez, a gente acha que ela não é valorizada e a gente pega essa característica e como ela só vai fazer as pessoas se afastarem da gente e não nos amarem, a gente pega essa característica e esconde debaixo do tapete, né? E também tem aquelas características que as pessoas elogiam na gente, que a gente se sente mais importante por ser assim ou por ser assado, e que aí a gente pega essa característica e faz o quê? A gente esfrega na cara das pessoas como se fosse uma grande vitrine das nossas qualidades, né? O problema disso é que não é porque a gente nega alguma coisa na gente mesmo que isso deixa de existir. Por exemplo, a mesma coisa, né? Você olha e olha ao redor na sua casa, vê onde você tá, se você tá na sala, olha os móveis que tem à sua volta, né? E assim, se você apagar a luz, alguma coisa vai deixar de existir? Não. Se você apagar a luz e sair andando, a única coisa que você está fazendo é aumentando a sua chance de tropeçar e cair no chão. É a mesma coisa, né? Tudo aquilo o que a gente joga fora da gente mesmo, a gente acaba aumentando muito a chance de levar um tropeção. Porque essa nossa característica, ela não vai deixar de existir. Essa nossa raiva, essa nossa inveja, esse nosso anseio, essa nossa angústia, não vai deixar de existir só porque a gente apaga a luz. A gente só não vai enxergar que ela tá ali. E se a gente não enxerga, a gente não desvia dela quando ela começar a dar as caras.
Então é nesse sentido que eu acho que a gente precisa aceitar tudo aquilo que é nosso. É trazer para perto, não é jogar para longe, é trazer para perto. É trazer para perto da gente para a gente poder ficar de olho, para a gente poder ter algum controle quando essa parte quiser se manifestar. E quando essa parte quiser se manifestar, não é você reprimir e falar, não, fica aí quietinha, inveja, né? Claro, não estou estimulando ninguém a sair matando ninguém. Mas assim, na medida do possível, vamos ouvir essa parte. Porque é essa parte que é ativada quando a gente experimenta uma sensação de rejeição. Seja uma rejeição real, por exemplo, quando alguém termina o namoro com a gente, ou quando a gente é mandado embora do emprego, ou uma rejeição que a gente está interpretando como uma rejeição. Não interessa. Pra gente, se é uma vivência, por isso que eu tô falando, é uma vivência de rejeição. Então a gente tem uma vivência de rejeição. Sabe aquela velha história? Eu não sei por que ele tá me rejeitando, mas eu sei o porquê que eu tô sendo rejeitada. Né? Porque no fundo, a gente sabe quais são as nossas partes feias, as nossas partes que não são valorizadas, aquelas partes que nós não valorizamos em nós mesmos. E são essas as partes que, se a gente não ouve, se a gente não acolhe, se a gente não traz para perto, não acaricia, não pega no colo, não se dá um pouco de compreensão, né? Então, puxa vida, eu tomei um pé na bunda, faz 1 ano, mas eu ainda não tô bem. Tudo bem que você não tá bem ainda. As coisas levam o seu tempo. Cada fruta tem o seu tempo de amadurecer. Não é porque a sua vizinha, a sua prima ou a sua mãe acham que você está demorando muito tempo que você está demorando muito tempo. Você está demorando o seu tempo. Cada um tem um tempo. E eu acho que o importante é a gente saber reconhecer em que momentos que a gente precisa ser mais cuidadoso, mais amoroso com a gente mesmo, e em que momentos que a gente precisa ser mais firme, em que momentos que a gente precisa ser mais determinista mesmo e colocar as coisas nos eixos, né? Você sabe, a palavra equilíbrio, né, em inglês é balance. E eu acho muito interessante que seja balance, porque balance dá a ideia de movimento constante. Então, o nosso equilíbrio, o nosso ponto, né, de equilíbrio, ele nunca é estático. Ele está sempre se transformando, né? É que nem a gente fala tanto de meio do caminho, que é o equilíbrio, etc e tal, mas a gente também precisa ficar esperto, porque muitas vezes a falta de oscilação das coisas representa muito mais um marasmo, muito mais uma falta de emoção na vida do que segurança ou equilíbrio. Se a gente for pegar um paciente que está internado numa UTI, por exemplo, enquanto o mostrador de batimentos cardíacos estiver oscilando, é porque a coisa está boa. Quando para, é que a gente tem que se preocupar. A linha reta é a preocupação. E é o ego que muitas vezes quer deixar a gente funcionando dentro da mesma caixinha dos caminhos convencionais e do que as pessoas acham que é o certo e o que é o seguro e o que é o esperado, porque assim você não vai sofrer, né? Porque o ego, o cara só sofre, né? É normal. Aí, às vezes, a gente precisa pegar o ego e colocar ele no banquinho, né? Precisa falar, fica ali no seu banquinho, eu não preciso de você, pelo menos durante algum tempo, para que a gente possa ser inteiro, para que a gente possa estar presente. Algumas vezes as pessoas me perguntam, né, quando eu falo, mas a gente precisa ouvir a nossa intuição. As pessoas me perguntam, mas como que eu diferencio intuição de neurose, né? Quando que eu acho que eu devo fazer alguma coisa? Quando que eu acho que eu não devo fazer alguma coisa, né? Porque realmente alguma coisa ruim pode acontecer, porque não vai ser legal para mim. E quando que eu devo deixar de fazer alguma coisa? Eu acho que eu devo porque eu tô com medo de tentar, ou porque eu tô, sei lá, por algum motivo egóico, por algum motivo de preservação dessa identidade que eu tenho. Né? E eu respondo que eu acho que a intuição, assim, só 20% da nossa comunicação é verbal. Os outros 80% a gente está percebendo de um jeito que a gente nem sabe. Então, quando a gente tiver uma percepção mental, quando for uma vozinha dentro da sua cabeça dizendo não tenta, não faz, não vai, porque não vai dar certo, é melhor você ficar do jeito que você tá, não mexe em nada, fica aí na sua zona desconforto. Isso é ego, isso é neurose, isso é medo de tentar, é medo de ser feliz. Agora, quando for uma sensação visceral,
não faça tal coisa, não vá por este caminho, né? Aí eu acho que a gente pode pensar em instinto, mas na grande maioria das vezes não é instinto, porque a gente não é ensinado a olhar para o instinto, a gente é ensinado a pensar racionalmente. É quase como se a gente vivesse só dentro da nossa cabeça, a gente esquece o resto. Então, quando eu proponho atividades em que a gente integre os nossos corpos, em que a gente deixe de ser segmentado, eu vou chover no molhado, eu vou falar de meditação, mas porque assim, eu não tenho como levar ninguém aonde eu nunca fui antes. E a meditação é a minha bússola. A meditação, o Qigong, a acupuntura, atividades que integrem corpo e mente, e não só corpo e mente, mas também o nosso corpo espiritual. Aí cada um vai ter uma religião. Eu não tô falando de religião, eu não tô falando de Deus, eu não tô falando de anjo, eu não tô falando de nada. Eu tô falando do nosso espírito, o nosso coração, aonde mora a nossa empolgação. Porque a nossa empolgação, ela não vem do corpo e ela não vem da mente, ela vem de algum outro lugar. Então, algumas pessoas podem chamar isso de Deus, as outras pessoas podem chamar isso de anjos, podem chamar de protetores, né? Para mim é o espírito, é a sua alma, é onde mora o seu coração. Esse é o lugar que a gente deve morar. Na verdade, a gente tem que sair da mente, porque a mente mente, e a gente tem que ir para esse todo que faz parte do corpo, faz parte da mente, que permeia tudo o que existe, o nosso chi, a nossa energia primordial. É isso que tem que estar fortalecido. Então, é a meditação, é o Qigong, mas você pode criar, eu acho, qualquer coisa que dê vazão à sua criatividade pode ser útil, porque qualquer coisa que faça você sair da mente e ir para algum outro lugar pode ser útil nesse processo. Então, se você canta, cante. Se você dança, dance. Se você escreve, escreva. Se você pinta, pinte. Se você compõe músicas, se você pratica um esporte ao ar livre que te tira de dentro da sua cabeça, se você faz alguma atividade assistencial, alguma caridade, qualquer coisa, contanto que te tire da sua cabeça, porque a sua cabeça é quem julga. A sua cabeça é quem fala se você é bonito, se você é feio, se você é certo, se você é errado, porque na verdade todos nós somos perfeitos para a vida que a gente tem, para os nossos desafios. E muitas vezes a rejeição ela acontece porque você tá com a mão cheia de coisa e a vida tá para te dar uma coisa nova e você não vai ter mão para segurar. Então é como se a vida estivesse tirando coisas da sua mão para te deixar no vazio, porque se não tivesse vazio na sala onde você está, nada aconteceria, tudo estaria repleto. É só o vazio que é potencialmente criador. Então, aprendamos a ficar no vazio. Vamos parar de julgar, de falar se é bom, se é ruim. Vamos aceitar as características que temos. Vamos tentar nos amar, não por causa disso ou por causa daquilo, mas apesar disso e apesar daquilo. Então, este é o meu recado para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhem os vídeos, porque juntos a gente consegue plantar sementes preciosas na cabeça e na energia das pessoas. Se alguém tiver interesse de saber mais sobre o meu trabalho, meu site é o flaviamelissa.com.br. Mandem e-mails, recadinhos no Facebook ou então aqui mesmo no YouTube, que eu gosto muito do feedback de vocês. Muito obrigada, grande beijo.